Fala, Ronanzinho! Como é que você tá? Belezinha, cara? De boa? Então, última semana, glória. Tô cansado já, tem muito texto do senhor, muito vídeo. Ficar final de semana inteiro fazendo atividade é complicado. A minha vida aqui é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. No esporte em geral, há numerosas nomenclaturas para diferenciar e classificar algumas jogadas. Em alguns esportes, esses nomes podem ser iguais, mas representando ações totalmente diferentes. Alguns exemplos de coincidências no esporte são a palavra drible, que no basquete simboliza quando o jogador empurra a bola contra o chão enquanto se desloca pela quadra, a fim de permanecer com a posse de bola. Enquanto no futebol, futsal, essa palavra representa o ato de enganar o adversário, estando ou não com a bola. Outro exemplo é a palavra passe, que no handball significa mandar/tocar a bola para o companheiro de time, enquanto no vôleibol, o passe é o ato de receber a bola do time adversário e prepará-la para o companheiro de equipe realizar o segundo toque. Cada esporte possui um extenso vocabulário para nomear seus movimentos. Os mais comuns são: no basquetebol, por exemplo, temos o drible, o passe, a finta, o arremesso e a bandeja. No futsal e no futebol de campo existe o passe, o cabeceio, o chute, o domínio, o drible e a condução de bola. No handball temos o passe, a recepção, o arremesso ou o lançamento, a finta e a progressão. Partindo para o vôleibol temos o saque, a manchete, o toque, o ataque, a defesa e o bloqueio, que pode ser simples, duplo ou triplo. Especificando um pouco, falaremos agora sobre o futebol. Este esporte, sendo considerado o mais popular do mundo, possui uma pluralidade de regras. As mais básicas são: os times são compostos por 11 jogadores, incluindo o goleiro. As dimensões do campo variam entre 90 e 130 metros de comprimento e de 45 a 90 metros de largura. Existem variadas táticas de jogo em relação à organização e posicionamento dos jogadores dentro de campo. O lateral é apitado quando o jogador toca a bola e sai inteiramente pela linha lateral do campo e é cobrado com as mãos pela equipe adversária. O escanteio é apitado quando o jogador toca a bola para fora de sua linha de fundo. Ele é cobrado com os pés pela equipe adversária na extremidade, que é o ângulo de 90 graus do campo. Os pênaltis são marcados quando o jogador realiza uma falta dentro da própria grande área. Eles são cobrados com os pés pela equipe adversária na marca devida. Caso a bola acerte a trave, os jogadores podem participar da jogada, exceto quem cobrou o pênalti. Caso ela seja espalmada pelo goleiro, todos podem participar. Numa disputa de pênaltis, após a prorrogação, não é permitido nenhum tipo de rebote. As faltas são apitadas quando o jogador realiza uma jogada antiesportiva. Dependendo de cada tipo de falta, o árbitro pode mostrar um cartão amarelo ao jogador. Faltas muito graves ou recebimento de 2 cartões amarelos são motivos para a expulsão do jogador, com cartão vermelho. A cobrança de falta direta ocorre quando o jogador, ao efetuar a cobrança, não toca a bola para o companheiro, chutando diretamente para o gol, enquanto a cobrança indireta ocorre um passe antes do chute ao gol. Em ambas, caso a falta seja próxima à área, o goleiro pode optar por montar uma barreira numa distância de 9,15 metros da bola. O impedimento definitivamente é uma das regras mais complexas e que o público tem maior dificuldade de observar. Ela ocorre em 3 casos: se o jogador estiver no campo adversário enquanto o seu time está com a posse de bola, se o jogador estiver à frente da linha da bola e se o jogador estiver à frente do penúltimo jogador do time adversário, lembrando que o último geralmente é o goleiro. Mas o impedimento só é marcado quando o jogador impedido participa de alguma forma da jogada, desde receber a bola, obstruir a visão do outro jogador ou mesmo se tocar a bola após um chute de seu companheiro de equipe. Mas o futebol é muito mais que regras. Para muitos é paixão e possibilidade. Muitos jovens têm o sonho de serem jogadores de futebol, usando o esporte como um meio de ascensão social. Entretanto, essa oportunidade é quase impossível de se alcançar. Se formos observar o futebol por trás das cortinas, vemos um mundo não transmitido pela mídia, não observado pelo povo e que poucos conhecem. Esse esporte durante muitos anos foi classificado como um ópio do povo. O ópio é uma das substâncias alucinógenas e anestésicas mais viciantes do mundo, e nesse sentido, esse esporte foi uma das principais formas de veiculação ideológica do pensamento da classe dominante. Essas ideias foram transmitidas pela mídia televisiva, pelas revistas e jornais, por discursos e também pelas leis de censuras criadas no Brasil, pelos governos autoritários durante a ditadura.
Um exemplo disso é o governo militar do presidente Médici, que atuou de 1969 até 1974. Médici utilizou a vitória do Brasil no Mundial para disfarçar e desviar as atenções do povo que estava passando por uma crise econômica, muitos problemas sociais e políticos, mas principalmente pelas diversas perseguições, torturas e assassinatos durante aquele período. Outro exemplo mais recente foi em 2004, quando o governo haitiano distraiu sua população que estava passando por muitas dificuldades econômicas com a visita de jogadores da seleção brasileira, que desfilaram pelas ruas sendo tratados como deuses. Os moradores faziam de tudo para poder assistir ao espetáculo, mas como sempre, os jogadores não chegaram nem perto do povo e foram embora rapidamente. Esse acontecimento foi tão marcante que muitos ainda se referem como o dia que o Brasil esteve aqui, mas infelizmente não passou de uma estratégia para aliviar as tensões da instabilidade política do país, através do valorizado papel que o futebol assume há décadas. Vivemos numa sociedade altamente capitalista, onde a mercadoria assume um papel central na produção de toda a riqueza existente. No futebol isso não é muito diferente, levando em conta que se trata de um esporte espetáculo e seus produtos são vendidos aos torcedores, mas não se limita a isso, pois até mesmo os jogadores são vendidos por preços atribuídos a eles. No cenário econômico, essas mercadorias podem ser de necessidades básicas ou de necessidades desenvolvidas culturalmente na sociedade. Os valores de uso são para produtos fabricados a partir das necessidades das pessoas, como vestimentas, enquanto os valores de troca são oportunidades de um maior acúmulo de riquezas, intensificando ainda mais as desigualdades sociais. Partindo para o esporte, especificamente o futebol, essa desigualdade também ocorre, quando jogadores como Ronaldinho recebiam mais de 5 milhões por mês, enquanto outros de pequenos times não possuem reconhecimento e recebem salários mínimos. O futebol é manifestação da cultura do povo e uma marcante identidade nacional. Ao analisarmos, devemos observá-lo não somente como um instrumento de ideologia das massas e de influência no mercado, mas sim como um complexo e poderoso meio de desenvolver formas solidárias e cooperativas de organização da sociedade, política e economicamente. Nessa perspectiva, o futebol de rua, de várzea, que é organizado pela comunidade, assume um importante papel para a superação de dificuldades, podendo se tornar uma vitrine da nossa identidade nacional. Esses pequenos times que têm como principal objetivo a diversão e a socialização podem representar uma nova organização política. Um exemplo da importância do futebol em discussões de problemas sociais é a crescente participação feminina nesse esporte, onde milhares de mulheres vêm cada vez mais ganhando seus espaços. Dessa vez eu não fui sequestrado, não estou dentro do guarda-roupa, eu fui do quarto da minha mãe mesmo. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Espero que não.